Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de extensão a respeito de jogos cooperativos na educação. Meu nome é Luiz Rodrigo, sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física e esse trabalho faz parte do meu estágio do ensino médio. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a contextualização, a legislação e a avaliação a respeito do jogar e brincar na escola. De certa forma, ou de forma ou de outra, os jogos e brincadeiras sempre tiveram presentes na escola, né? Embora muitas vezes sejam tratados de forma diferente. Eles são conteúdos escolares, o componente curricular da educação física, e podem ser considerados como uma das formas mais fáceis e de maior facilidade de aplicação e aprendizagem. E não é muito difícil, e não é difícil de identificar esses motivos, né? Porque geralmente eles são atividades conhecidas pelas crianças e não exigem materiais sofisticados, o número de participantes ou espaço pode variar. As regras são flexíveis, são divertidas e prazerosas e crianças de todas as idades podem participar. A produção científica no nosso campo de educação física indica tendência a respeito desse conteúdo, mas é muito visível ainda pelas rotinas que as práticas ainda são bastante mecânicas, né? Porque ainda são recorrentes a competição e a preocupação com o desempenho. Então, nesse vídeo, eu vou proporcionar reflexões eu vou tentar proporcionar, né, reflexões capazes de valorizar diferentes abordagens, onde muitas, inclusive, são apresentadas em documentos oficiais. Então, a disciplina de educação física no assunto, a seu entendimento, a prática pedagógica, ela se caracteriza como uma aproximação dos conceitos preconizados na área com os propósitos da escola. Então, assim, a disciplina de educação física ela busca constantemente elementos para construir uma prática pedagógica não mais centrada não mais voltada somente ao exercício, mas na aquisição de novos conhecimentos relacionados a manifestações de cultura corporal do movimento. E como componente curricular da educação básica, a educação física, ela acredita-se que ela possa problematizar a sociedade em uma perspectiva capaz de contribuir para a formação integral do aluno, né, da criança. As mudanças sociopolíticas vivenciadas a partir da década de 80 alavancaram as intensificações das produções científicas, a expansão e a consolidação dos programas de pós-graduação e a mudança dos discursos, valorizando assim a educação. E no contexto da educação física escolar aqui no nosso país, brasileira, algumas dessas perspectivas didáticas, metodológicas foram elaboradas, muitas delas com viés crítico. Ainda assim, muitas escolas permanecem distantes dessa realidade, porque as abordagens nem sempre chegam até elas. Então, é preciso questionar se essa dimensão ela ocorre na formação na formação dos professores, para que todos sejamos capazes de ajudar, para todos sejam capazes, né, de qualificar a sua prática, além de compreender como ela é articulada e problematizada nos projetos políticos pedagógicos dos cursos. As abordagens metodológicas no ensino da educação física, ela reflete politicamente e socialmente a pluralidade de entendimentos a respeito de funções sociais. Muitas propostas elas foram criadas à luz das diversas correntes epistemológicas, desculpa, é que a palavra dá um nó na língua, epistemológicas do conhecimento científico, onde elas influenciam na formação acadêmica, e tanto na formação acadêmica como na atuação profissional. E elas coexistem na área da disciplina, embora nem sempre haja consenso, né, sobre elas.
Então, entre as abordagens sistematizadas por diversos autores, é interessante destacar as de Darido, 98, e Souza Júnior, 99. Eles organizaram suas análises em dois grupos. No primeiro estão as abordagens preditivas, que são compostas pelas concepções de aulas abertas, construtivistas, críticos superadoras, atividade física para a promoção da saúde, desenvolvimentista e educação física plural. Todas elas formam uma inovadora compreensão da educação física, e elas definem princípios norteadores de uma nova proposta. E no segundo grupo estão as abordagens não preditivas, que são compostas pelas concepções críticos emancipatórias, humanista, psicomotricista, sistêmica e tecnicista, as quais abordam a educação física sem estabelecer parâmetros e princípios norteadores ou metodologias para seu ensino, né? Algumas dessas discussões elas são encontradas em Louro 2012, que eu vou ler aqui para vocês, ao destacar o resultado de uma pesquisa realizada na rede pública do ensino estadual com o objetivo de conhecer as principais abordagens pedagógicas utilizadas pelos professores nas aulas de educação física. Constatou-se que as proposições existentes na literatura especializada da área são conhecidas pelos professores. Os resultados evidenciaram a popularidade dos parâmetros curriculares nacionais, as PCN, sendo a abordagem mais utilizada naquele contexto específico dos jogos cooperativos. A articulação das abordagens ao planejamento apresentava-se como imprescindível para que os resultados correspondessem à intencionalidade, os objetivos, né? As abordagens também são conhecidas como teorias, proposições, linhas, perspectivas, concepções e tendências. Em publicação posterior, Darido e Rangel, 2005, acrescenta a abordagem dos jogos cooperativos e os PCN, né, os parâmetros curriculares nacionais. Então, Castellani, em 2013, ele também contribuiu a organizar um quadro referente às teorias pedagógicas, onde eles auxiliam na compreensão da metodologia de ensino, e eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona esse quadro dele. As teorias pedagógicas da educação física, quanto à metodologia de ensino. As não propositivas, elas se ramificam para abordagem fenomenológica, abordagem sociológica, BET, e abordagem cultural, da Olio. Abordagem fenomenológica é Santin e Moreira, que deriva para a concepção desenvolvimentista de Tani, concepção construtivista de Freire, educação física plural, da Olio, concepção de aulas abertas, Hildebrand, concepções críticas emancipatórias, Kunz, que ramifica para a aptidão física, Narras e Matsudo, educação para a saúde, Guedes, concepção crítico superadora, coletivo de autores. E a metodologia de ensino propositivas, as não sistematizadas, elas são concepções desenvolvimentistas de Tani, concepções construtivistas, Freire, educação física plural, da Olio, concepção de aulas abertas, Hildebrand, concepção crítico emancipatória, Kant. E as sistematizadas são as aptidão física, Narras e Matsudo, educação para a saúde, Guedes, concepção crítico superadora, coletivo de autores. Então, a respeito dessa citação que eu tentei explicar, ela foi elaborada pelo Observatório de Esporte da Unicamp e apresentada por Castellani em 2013, onde destaca as teorias pedagógicas da educação física. E quanto à metodologia de ensino, elas podem ser classificadas como não propositivas ou propositivas, como foi dito antes, né? As primeiras abrangem os aspectos fenomenológicos, Santin e Moreira, sociológicos, Betti, e culturais, da Olio, enquanto as segundas estão subdivididas em não sistematizadas, concepção desenvolvimentista de Tani, concepção construtivista, Freire, a educação física plural, da Olio, a concepção de aulas abertas, Hildebrand, a concepção crítica emancipatória, Kant, além das abordagens sistematizadas, aptidão física, Narras e Matsudo, educação para a saúde, Guedes, e concepção crítico superadora, de vários autores. Então, assim,
é possível perceber que não existe uma única forma de pensar ou fazer a educação física e que o professor dessa disciplina dificilmente segue uma única proposta ao longo da atuação docente, né? Todas as proposições é, elas têm suas devidas limitações e seu êxito dependente de elementos teóricos que sejam vinculados ao contexto socioeducacional onde elas se encontram, né? Então, não são raros momentos, né, pelas quais proposições pedagógicas tornam-se distantes de sua implementação prática, são justificados pela falta de condição básica de infraestrutura. Com a precariedade das condições oferecidas no local de trabalho, alunos desinteressados, indisciplinados, sedentários, e hoje em dia cada vez mais presente isso, né? Alunos que não demonstram tanto interesse pela aptidão, pela atividade física, dificuldade de atualização e de autonomia por parte do docente, modelo de gestão escolar centralizado, falta de apoio da comunidade escolar, participação insatisfatória dos pais na vida escolar dos filhos, turmas numerosas, entre tantos outros aspectos que o professor deve levar em conta. E independentemente de qual seja a abordagem que o professor utiliza em sua prática profissional, uma coisa é certa, ele precisa estudar a fundo elas e se apropriar para ensinar os jogos e as brincadeiras como conteúdo. Então, por isso nós devemos conhecê-las, né? Na concepção de aulas abertas, fundamenta-se no cotidiano movimentos das crianças em sua história de vida. Ele é baseado na história que a criança está habituada, né? Nas ideias de esporte e movimento que a sociedade vem construindo ao longo de sua história e na realidade das aulas de educação física. Nessa concepção, se considera importante que crie um grau de abertura na relação professor-aluno que venha a possibilitar a codecisão, né, de planejamento, conteúdos e objetivos, nas formas de transmissão e comunicação do ensino. Quanto à abordagem construtivista interacionista, ela tem como intenção construir o conhecimento por meio de diversas atividades lúdicas realizadas de forma espontânea e interativa. E nessa proposta, essas atividades são desafiadoras, com diferentes graus de complexidade. Freire ele enfatiza que a importância da cultura dos jogos e brincadeiras e a utilização de inúmeros materiais alternativos como conteúdos centrais. A abordagem crítica superadora é uma proposta embasada no contexto da sua prática. Questiona relações de poder ao fazer uma leitura da realidade com base na crítica social dos seus conteúdos, né? Na obra Metodologia do Ensino e Educação Física, com autoria diversificada e acreditada ao coletivo de autores de 92, a educação física escolar ela se destaca como uma disciplina que trata os conteúdos, dentre os quais o jogo como conhecimento da cultura corporal de movimento. Então, dessa forma, o ensino dos conteúdos organizados em ciclos permite ao professor que ele crie uma produção mais crítica e que valorize e contextualize os fatos, além de permitir uma releitura histórica do conteúdo ensinado. A atividade física para a promoção da saúde, ela considera de fundamental importância que se realize práticas prazerosas de atividades que acabam levando ao aperfeiçoamento das áreas funcionais do corpo, utilizando, né, muitas práticas lúdicas, né, mas visando com um objetivo físico. Então, essa abordagem ela tem como um de seus principais objetivos conscientizar os estudantes sobre os benefícios da atividade física. Então, e durante as aulas se estabelecem metas onde estão relacionadas que se relacionam à promoção da saúde através do desenvolvimento de experiências que propiciem momentos que conduzam o aluno a optar por um estilo de vida ao longo de sua existência, né?
na abordagem desenvolvimentista, a educação física escolar ela tem como base o comportamento motor, aprendizagem motora, o desenvolvimento motor e o controle motor, referente ao mecanismo, ao significado e às mudanças do comportamento motor humano. Esses conhecimentos são necessários no planejamento de ações voltadas para atividades motoras educacionais, porque ela dá a oportunidade da criança compreender em movimento e diagnosticar suas capacidades, né? Na expectativa da abordagem plural cultural, o movimento humano ele é compreendido como técnica corporal definida pelas características do grupo social. Quando se considera essas práticas corporais, elas são construídas culturalmente e os alunos em movimento produzem a cultura. As diferenças individuais devem ser percebidas durante os jogos e assim como seus movimentos e suas expressões, né, que resultam na história do corpo. A proposta de abordagem crítica emancipatória, ela oferece uma reflexão sobre o ensino escolar dos esportes pela sua transformação didática e pedagógica, com os 94. E considera fundamental que, ao se colocar essa teoria em prática, ela seja acompanhada de uma didática comunicativa que seja capaz de tornar o ensino uma educação voltada para o desenvolvimento de competência crítica emancipatória. Nessa forma, o aluno ele é considerado como ele é considerado o principal sujeito no processo e ele deverá ser capacitado para participar do convívio social. Por meio de uma reflexão crítica, ele terá a capacidade de reconhecer e problematizar os sentidos e os significados da vida. A abordagem humanista ela está fundamentada em princípios que objetivam o crescimento do ser humano de maneira integral, de dentro para fora. Desculpa. E nessa proposta, os conteúdos entre os conteúdos, né, abordados entre eles o jogo, são instrumentos coadjuvantes nas relações interpessoais dos jovens e crianças. Eles são facilitadores do seu desenvolvimento. E os conteúdos eles não têm um fim em si mesmo, mas são considerados meio para se alcançar esses objetivos educacionais, né? Oliveira 84. E quanto à abordagem psicomotricista, nela vemos as ações pedagógicas que têm como objetivo o desenvolvimento motor e mental da criança, que busca o propósito de domínio do próprio corpo. E essa proposta, ela almeja assegurar os desenvolvimentos funcionais e contribuir para a afetividade, né? Então, as atividades lúdicas dos jogos e brincadeiras são propulsoras nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Negrini, 86. Para Beth, a abordagem sistêmica sociológica ela está alicerçada no princípio da inclusão, da diversidade de conteúdos e da complexidade e da adequação ao aluno, propondo a educação física escolar a valorização de maior diversidade de vivências esportivas, de atividades rítmicas e de expressão. Então, nesse sentido, é fundamental que os alunos sejam conduzidos para a descoberta dos propósitos das atividades, que são capazes de favorecer a vivência de ações positivas relacionadas a conquistas materiais ou espirituais da cultura física, possibilitando assim a realização de desejo e de emoções do corpo em movimento. E para Borsari, em 1980, em relação à proposta de abordagem tecnicista, ela está voltada para a vivência das modalidades esportivas da educação física escolar e dos espaços onde ela está sistematizada e inserida. A prioridade principal é analisar os padrões técnicos da aprendizagem dos movimentos, da habilidade dos movimentos, dos gestos dos esportes,
ela vem com o propósito de valorizar as qualidades físicas, intelectuais e morais e capazes de possibilitar a formação sadia do aluno. Na abordagem dos jogos cooperativos, percebe-se que é possível vivenciar uma prática reeducativa, transformar a cultura da competição em práticas cooperativas. A proposta de harmonizar os conflitos, ampliando a visão dos alunos sobre a realidade da vida representada no jogo, mudando a forma como eles veem o mundo. Esse é de Fábio Broto, 97. E já na proposta apresentada pelo PC, pelo Parâmetros Curriculares Nacionais, destaca como uma das principais funções da educação física escolar ultrapassar o ensino dos conteúdos, porque além de incluir os valores subjacentes, atitudes que os alunos devem ter dimensão atitudinal e o direito de saber por que está realizando este ou aquele movimento, dimensão conceitual. Então, cada uma dessas propostas privilegia determinadas metodologias com fins específicos e diferentes maneiras de se trabalhar com os jogos e as brincadeiras, o que envolve uma série de procedimentos didáticos também, né? O contexto particular que o profissional, né, o professor atua, pode exigir outras formas de intervenção ou determinar modificações nessas estratégias. O que diz a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação básica para o ensino fundamental, na resolução número 7 de 14 de dezembro de 2010, o componente curricular Educação Física compõe a área de linguagens, assim como a arte, a língua portuguesa e a língua estrangeira moderna, que é obrigatória a partir do 6º ano. Então, por mais de 30 anos, essas diretrizes balizaram o planejamento da educação física escolar brasileira. Porém, nos últimos anos, muitos esforços foram movidos pelos professores de todo o Brasil em uma ação em conjunto, né, com o Ministério da Educação na elaboração de um novo documento, a Base Nacional Curricular, a BNCC, né? Então, a BNCC ela é o fruto amplo fruto de amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. A primeira versão do documento ela foi disponibilizada para consulta pública em outubro de 2015 e março de 2016. Publicada em maio de 2016, a segunda versão ela passou por um processo de debate institucional em seminários que foram realizados pelas secretarias estaduais de educação em todas as unidades da federação, sob a coordenação do Conselho Nacional, a coordenação do Conselho Nacional de Secretaria da Educação, CONSED, e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIM. No que se refere à educação física, a BNCC ela buscou materializar uma proposta de organização no currículo, elencando 6 conjuntos ou agrupamentos de práticas corporais. Um deles, ele diz a respeito das brincadeiras ou jogos tradicionais e populares como atividades voluntárias, exercidas dentro de determinados limites de espaço e tempo, que são caracterizados pela criação e pela alteração de regras, pela obediência dos participantes ao que foi combinado coletivamente e pela apreciação do próprio ato de brincar, né, em si. Essas práticas elas não possuem um conjunto estável de regras então, por causa disso, ainda elas podem ser reconhecidas como jogos similares em diferentes épocas e partes do mundo e são recriados constantemente por diversos grupos culturais. Mas mesmo assim é possível reconhecer que um conjunto grande dessas brincadeiras e de jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite dominá-las serem denominadas como populares, né? O documento ele faz uma distinção entre o jogo como conteúdo específico e central das aulas de educação física e o jogo como ferramenta de aprendizagem. Não é raro no campo da educação
que os jogos e as brincadeiras sejam aproveitados como meio de ou como objetivo de provocar interação social específica entre os participantes ou para ainda fixar determinados conhecimentos, contrariando contrariando essa maneira de agir e de pensar, né, a BNCC ela concebe os jogos e as brincadeiras como um conjunto de ações com valores em si e que precisa ser organizado nas unidades didáticas para que sejam estudados em aula. Os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento com componente curricular da educação física preconizado da BNCC estão sendo reformulados de modo que favoreçam a tematização mais detalhada de cada prática corporal e organizados em ciclos de escolaridade. 2 ciclos nos anos iniciais do ensino fundamental, compreendendo que engloba o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, e 2 ciclos nos anos finais do ensino fundamental, onde são constituídos o sexto, sétimo, oitavo e o nono ano. E um ciclo no ensino médio, contendo o primeiro, segundo e terceiro anos. O documento divide as práticas corporais por grupos e onde abrange as brincadeiras e os jogos tradicionais e populares e diz respeito àquelas atividades voluntárias que são exercidas dentro de determinado limite de tempo e espaço. Eles ganham destaque, onde ganha destaque as práticas compreendidas como conteúdo e que tem valor em si e são organizadas em unidades didáticas para serem estudados em aula. Os jogos e as brincadeiras, eles seguem uma progressão marcada pela ocorrência social da prática corporal no primeiro ciclo, dando continuidade às experiências desenvolvidas da educação infantil. Explora-se jogos da cultura popular e brincadeiras que são presentes no contexto comunitário. Já no segundo ciclo, os objetivos focalizados são as manifestações tradicionais do Brasil e do mundo. Então, de maneira mais detalhada, o documento ele prevê, de acordo com o ano de estudo, o ensino de primeiro e segundo anos, brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Terceiro e quinto anos. Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e brincadeiras e jogos de matriz africana e indígena. Sexto e sétimo ano, jogos eletrônicos para o sexto e sétimo anos. Então, as brincadeiras e os jogos eles não são contemplados como conteúdos para o oitavo e nono ano, pois para esses anos é mais recomendado o ensino de esportes, ginástica, lutas, danças e práticas corporais de aventura. A BNCC ela prevê como conteúdo do ensino médio as danças, os esportes, as ginásticas, as lutas e as práticas corporais de aventura. Então, nesse caso, a brincadeira e o jogo tornam-se ferramentas auxiliares de ensino. Então, vamos planejar o jogo, né? Na opinião de David Rangel, existe um falso pressuposto de que o jogo e as brincadeiras só se aplicam na educação infantil. Embora algumas atividades, como corre-cotia, batata quente, por exemplo, caba cega, elas sejam bem mais aceitas nessa faixa etária, devido a um nível baixo de exigência e organização, algumas outras práticas podem ser atrativas nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, dependendo de como elas são implementadas. Então, para que isso ocorra, podemos afirmar que todos podem e devem jogar, mas o nível de complexidade e exigência de cada brincadeira e jogo deve ser adaptado ao nível de compreensão e habilidade de quem está participando, né? Assim como as demais atividades da cultura corporal. Nesse sentido, o planejamento é uma atividade básica que depende em grande parte o êxito da ação docente. Ela não pode ser confundido com atividade burocrática, excedente de trabalho e a excedência de trabalho ser cumprido pelo professor, né? Sem finalidades. Portanto, como Hyde diz, planejar, portanto, é refletir, é prever, é criar, é agir. Hyde, 2002. E para Libânio, em 94, o planejamento orienta o professor no decorrer do seu trabalho docente.
o que inclui a previsão das atividades didáticas, bem como a constante revisão e adequação no decorrer do processo do ensino. Para Libânio, ele fala que os planos devem conter um guia de orientação e apresentar uma ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. Então, entre os tipos de planejamento didático, podemos citar o planejamento geral, o planejamento do currículo e o planejamento de ensino, que é o curso, a unidade, aula ou atividade, respectivamente, né? Então, quando o professor elabora o seu plano de ação, de atividade específico para determinado dia e turma, ele deve conter, né, no plano os objetivos geral e específico que ele pretende alcançar, os conteúdos que serão trabalhados durante a aula, no caso, qual jogo, como nesse contexto estamos falando, quais jogos ou brincadeiras serão desenvolvidos, e os procedimentos metodológicos, as atividades de aprendizagem dos alunos, individuais ou em grupo, os recursos utilizados, livros, bolas, vídeos, cones, bambolês, cordas, etc. E os critérios de avaliação. Muito parecida à sequência didática dos planos de atividades encontrados na literatura especializada. E ele é muito parecido. Usando como referência o livro Jogos e Brincadeiras, Pluralidades Interventivas, de Alessandro Paulo Lori, ele, na página 97, ele tem um exemplo de como seria um plano de atividade. Então, no plano de atividade, ele deve conter os dados de identificação, como o nome da escola e endereço, dias da aula, o horário, a turma, a idade dos alunos da turma, o número de alunos, o nome do professor. Aí começa a descrição do plano de atividade, né? O objetivo geral, aqui ele utiliza como exemplo jogos de vivência lúdica, né? De brincadeira, jogos e brincadeiras. Então ele está utilizando como o jogo de pular corda. Então, no objetivo geral, deve conter reconhecer e promover a vivência lúdica das brincadeiras de pular corda, entendendo e valorizando os conteúdos relacionados ao ritmo e à expressão corporal. Objetivos específicos: reconhecer os elementos rítmicos expressivos, perceber as variações e adaptações nas regras originais da brincadeira, executar os movimentos básicos como saltar com o pé, com 2 pés, agachar, girar, equilibrar, e realizar sequências de movimentos considerando os limites corporais individuais e coletivos, né? Sempre lembrando que cada um tem a sua devida singularidade, né? Conteúdo: pular corda, habilidade motora, saltar verticalmente, com um ou com 2 pés, equilibrar, agachar e girar. Capacidades físicas: velocidade, força, ritmo e expressividade. Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. No conceitual: o que é pular corda? Como saltar? Quais as diferentes formas de pular corda? Quais as habilidades motoras e capacidades físicas estão presentes nessa atividade? No procedimental: vivência de manipulação de cordas em diferentes posições, movimentos individual ou grupal, característicos realizados com cordas em diferentes formas, níveis e velocidades. E atitudinal respeito e cooperação às limitações de colegas. Superação das dificuldades corporais como exercício de concentração e persistência. Colaboração do desenvolvimento do trabalho coletivo. Práticas metodológicas e procedimentos. Primeira parte: exposição verbal, roda inicial. Como é o exemplo que ele está nesse modelo de planejamento, tá? Inicia-se a aula fazendo um levantamento prévio com os alunos das sequências de pular corda que são conhecidas por eles, né? Então, ao definirem o repertório de movimentos das crianças em relação a essa atividade que será proposta, é feita uma lista com o nome das sequências e a descrição dos movimentos de cada uma delas. Então, explica-se para os alunos as diferentes formas de pular cordas, as regras e as distribuições dos grupos pelo espaço físico. Pode ser ilustrado o posicionamento e os limites de cada um durante as brincadeiras. Na segunda parte, a exposição verbal e a elaboração conjunta.
Então, é onde deve-se dialogar com os alunos sobre a grande gama de diversidade de brincar com cordas, né, de pular corda que existem em nosso país e explicar que as formas de brincar variam conforme cada região. Os gestos, as letras e as sequências podem mudar, mas o princípio básico geralmente é o mesmo. Segue uma sequência de movimentos, principalmente salto e giro, que são realizados em torno de uma corda acompanhada de uma música. E os que aguardam a sua vez e cantam a música com instruções de como se deve pular. A ideia é pular mais vezes sem errar, sem tocar na corda e ter que sair da brincadeira. As maneiras de pular corda podem ser realizadas individualmente ou em grupo. Deve ser demonstrado que na brincadeira coletiva com 2 participantes, um em cada extremidade da corda, ambos podem segurar e bater a corda, mas para que os outros pulem. Em seguida, fixa amarra, né, uma das extremidades da corda na trave, num poste, numa tela, o que tiver disponível, né? Enquanto um aluno fica na outra ponta, batendo a corda, ou girando a corda, ou como eu sou do Rio Grande do Sul, no meu estado fala trilhar a corda. As crianças perceberão que deverão cumprir aos comandos, pular com o pé, pular com 2 pés juntos, saltar, rolar, girar, pedir a letra de uma música, em alguns casos de maior complexidade, alguns alunos podem pular juntos com 2 cordas ao mesmo tempo. Reloginho. Organiza-se uma roda com as crianças. Alguém permanece no centro, segurando a corda pelas 2 pontas. Em seguida, gira e arrasta uma das pontas pelo chão, como se fosse o ponteiro de um relógio. E as crianças devem saltar o ponteiro sem deixar que a corda toque nos pés, né? No caso, sem deixar que o ponteiro, né, no caso a corda, pegue no pé. Ou zerinho. 2 participantes giram uma corda enquanto os demais atravessam para o outro lado. As crianças devem correr o mais rápido possível e tentar passar pela corda, que deve estar em constante movimento giratório sem deixá-la tocar no seu corpo. São inúmeras as brincadeiras realizadas com corda e que pode ser utilizada para as crianças se familiarizarem com esse material e se adaptarem aos movimentos. Como, por exemplo, cabo de guerra. Separa-se em 2 grupos, as crianças em 2 grupos, né? E cada um deles segura um lado da corda, uma extremidade da corda. E ao dar ao sinal, né? Os 2 puxam a corda com força para o seu lado, na tentativa de deslocar o grupo adversário, para que ultrapasse uma marca delimitada no chão. Cobrinha. A corda deve ser estendida e presa numa ponta. O professor produz movimentos ondulares e oscilar a corda com rapidez contra o chão. Então, os alunos devem saltar sobre ela de um lado para o outro, tentando evitar que ela os toque, né? E quem encostar na corda é picado pela cobra. A alturinha, ou também conhecido como aumenta-aumenta, são 2 alunos que seguram uma corda estendida próxima do chão. E os demais participantes ficam saltando sobre a corda. E após a passagem de todos, a altura é aumentada, vai aumentando gradativamente, né? Mas ninguém pode tocar na corda. Quem tocar sai da brincadeira e fica esperando até que não sobre ninguém. Cuidado com o fio. Estica a corda a uma determinada altura, entre 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, onde os participantes devem passar por debaixo da corda sem tocar para não levar um choque. E uma vez toda a turma efetuou a passagem, a altura é diminuída. Então, como no aumenta, você vai aumentando a altura para eles pularem, no cuidado com o fio, para não levar o choque, você vem diminuindo a altura da corda até restar o último participante. Então, a gente vê que com uma simples corda pode ser feita uma imensa variação de atividades durante uma aula de educação física. Na terceira parte, a exposição verbal, roda final. Depois de se realizarem as brincadeiras propostas, é preciso avaliar e identificar as dificuldades e as facilidades que os alunos apresentaram.
Então, o professor será um mediador do processo e irá orientar as crianças a fazer, a ajustar ali, né, a corrigir os movimentos quando necessário, valorizando a observação dos grupos. Os recursos, o espaço físico seria uma quadra, pátio ou local similar, né, um espaço físico plano. Cordas individuais de 1,5 m e cordas coletivas de 6 metros. E a respeito da avaliação, que seria a última parte do planejamento ali, da elaboração do plano aula, observar se a turma aprimora e diversifica as brincadeiras com autonomia, avaliar se ocorre ou não a adaptação das regras e por qual motivo, que é atividade, dificuldade e incompreensão. Conversar sobre e avaliar coletivamente, né, as experiências e os avanços conquistados, assim como as dificuldades enfrentadas durante a vivência das brincadeiras. E focar nas variações de ritmo e nas relações deste elemento com as capacidades físicas e habilidades motoras. A definição de ritmo, lento ou rápido, será realizada por critérios individuais dos alunos. E eles deverão refletir e relatar suas experiências, destacar os ajustes necessários na vivência dos ritmos propostos e comentar sobre a diversidade individual na determinação dos movimentos. Então, o planejamento ele não é uma garantia de obtenção de resultado, porém, se o professor deseja alcançar um objetivo, esse é o recurso mais eficiente, no caso, né? Então, o planejamento ele ajuda a organizar o tempo e ter clareza nas tomadas de decisão e traçar as metas. Então, com isso, uma etapa pode ser comprometedora se não for bem realizada, que seria a avaliação, né? Ela, por vezes, tem se mostrado desafiadora na educação física, dada a característica de esta ser uma disciplina teórico-prática. Então, agora, concluindo essa parte aqui do vídeo, nós podemos fazer um questionamento, né? Por que temos que avaliar? Porque devemos fazer uma avaliação, né, dos alunos. Então, porque a avaliação ela consiste no acompanhamento contínuo do processo do ensino-aprendizagem, no levantamento de informações sobre a adequação dos objetivos e na seleção dos métodos de ensino e de tantos outros fatores importantes que compõem a prática pedagógica. Em geral, a avaliação ela é um mau sinal necessário, a avaliação é um mal necessário, porque muitos professores, observando nas respostas que a maioria concorda com a sua aplicação, ao mesmo tempo que comentam sobre sua grande complexidade. Santa Ana, 2011, empenhada em detectar, né, quais são as maiores razões para justificar a inclusão da avaliação na escola. Ela conclui que a melhoria da instrução está condicionada a uma avaliação eficiente e eficaz de organização, e que o desenvolvimento pessoal só concretiza se houver parâmetros que incentivem e motivem esse processo de crescimento, né? Então, a avaliação ela visa interpretar os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante um determinado período, ela deixa de ser concebida como um momento terminal do processo educativo para ressignificar na busca incessante e contínua na compreensão e entendimento, né, das dificuldades dos alunos e na denominação de novas oportunidades de conhecimento. A avaliação não é um ponto de chegada, mas de partida. Essa concepção ela pressupõe um processo de aprendizagem dinâmico que permite ao docente redefinir o seu planejamento com base nas necessidades e nas limitações concretas que são apresentadas pelos alunos. Então, no âmbito da educação física, a avaliação assume diferentes roupagens e por muitas vezes ela atendem às demandas apresentadas pelos vários currículos existentes. Ora, como
um dispositivo porque identifica a aprendizagem obtida ou como atividade pedagógica que facilita a reorganização da ação didática. Segundo o Luiz, 2010, independentemente dos instrumentos avaliativos no processo de ensinar e aprender em educação física, existem alguns elementos que são fundamentais, assim como o desejo de conhecer e compreender o mundo e superar os próprios limites, a atenção sobre o que os alunos fazem e são e a coragem para sempre recomeçar. As formas de avaliação na educação física foram controversas por muito tempo, em virtude de uma série de práticas restritas a aspectos motores, né? Como conotação punitiva, exigências de quantificação, ênfase nas aptidões físicas e técnicas, e entre alguns outros aspectos típicos dessa perspectiva tradicional. Na área de educação física, existe dificuldade na construção de planejamento em conjunto, geralmente ocasionado pela falta de consenso sobre como ensinar, as metodologias, né? E como avaliar. Então, essa falta de tradição, ela abre caminho e ela abre caminho em diferentes possibilidades para prática em sala de aula. E todo esse grande leque de diversidades talvez seja a maior virtude da área, embora por vezes ela acabe se tornando o maior defeito. O problema não está na escolha dos instrumentos, e sim na concepção que sustenta a utilização deles. Pode-se utilizar novas provas teóricas, trabalhos, seminários, gravações de videotape para avaliar habilidades e atitudes, e observações sistemáticas, fichas e inclusive testes de capacidade física. Para Hoffman, 2009, ele fala que a avaliação visa interpretar os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante um determinado período, ou seja, deixa de ser concebida como um momento terminal do processo educativo para ressignificar-se na busca incessante e contínua da compreensão das dificuldades dos alunos e na dinamização de novas oportunidades de conhecimentos. Ainda a respeito da avaliação, Darío e Rangel, 2005, comenta que o problema não reside no modo de coletar informações, e sim no sentido da avaliação, que deve exercer-se como um contínuo diagnóstico das situações de ensino e de aprendizagem útil para todos os envolvidos no processo pedagógico. Então, entanto, é necessário destacar que a área está constantemente discutindo sobre o amadurecimento necessário sobre essas formas de avaliação, né? E entre essas divergências e as convergências, nós temos o entendimento de que a preocupação que gira em torno da avaliação escolar, ela deve estar balizada pela aprendizagem das dimensões dos conteúdos, que são os conteúdos conceitual, atitudinal e procedimental. O papel da educação física ultrapassa o ensino dos assuntos, no caso, jogos e brincadeiras, em seus fundamentos e técnicas, dimensões e procedimental, pois também inclui outros valores, isso as atitudes que os alunos devem adquirir, dimensão atitudinal, e a garantia de saberes, de saber o motivo da realização da atividade que estão fazendo, os movimentos, né, que estão relacionados àqueles procedimentos de dimensão conceitual. Então, as brincadeiras e jogos, esportivizados ou não, elas sempre tiveram presentes no interior da escola, principalmente nas últimas décadas, né, ligadas principalmente ao saber fazer. Então, raramente havia preocupação sobre a compreensão do papel dessas práticas de âmbito global. O estímulo e a motivação estavam centrados na realização das atividades e não necessariamente voltado para a compreensão dos seus múltiplos valores e significado. Então, compreendendo as dimensões da avaliação, na dimensão conceitual, uma das formas de avaliar, né, a aprendizagem dos conteúdos é observar o uso dos conceitos utilizados durante a brincadeira ou do jogo em situações cotidianas
e analisar como os alunos utilizam, né, esses conhecimentos durante suas falas, desculpa. Essa seria uma forma de analisar e está ocorrendo a compreensão do significado dessas práticas. Mais do que decorar definições, é necessário interpretar como as brincadeiras e os jogos são inseridos na sociedade. Uma sugestão de atividade é conhecer as diferentes maneiras de execução das brincadeiras propostas em aula e os vários movimentos do corpo necessários para a sua prática. Então, a dimensão atitudinal está ligada aos valores e às normas que podem ser vivenciadas e discutidas. Assim, essas atitudes avaliadas são a participação, a persistência e a tolerância. Geralmente, essa dimensão acontece por meio da mediação do professor para que os alunos possam saber, né, de tal modo que isso garanta efetivamente a sua formação cidadã. Então, para avaliar essas atitudes, esses conteúdos atitudinais, é preciso conhecer o que os alunos apreciam e têm como valor, assim como questionar quais são suas atitudes diante de determinadas situações, e principalmente nas situações de conflito. Os alunos eles serão observados em relação à sua capacidade de relacionar, questionar, reconhecer e refletir sobre diferentes pontos de vista. Nesse sentido, a promoção do debate é essencial. Na dimensão procedimental, os jogos e brincadeiras elas não devem ser ensinados e aprendidos pelos alunos apenas na dimensão do saber fazer, né? Que é muito comum na educação física. Elas podem ser produzidas, mas não apenas elas podem ser produzidas, mas não apenas para isso. Elas podem ser adaptadas ou transformadas. Então, nessa dimensão de avaliação da aprendizagem, realizada diante de situações de aplicação de conteúdos estudados. Então, é possível avaliar o progresso dos alunos por meio de testes, sejam eles testes motores, físicos ou cognitivos, sempre comparando os seus resultados com as avaliações anteriores. E a identificação dessas dimensões que eu citei agora, elas têm como objetivo uma reflexão por parte do professor ou de futuros educadores no que se refere aos aspectos gerais que ultrapassam a ação prática de brincar e jogar. Pessoal, então nesse vídeo de hoje eu apresentei algumas propostas didático-metodológicas que irão auxiliar e a compreender as diferentes formas de abordar os jogos e brincadeiras, né, como conteúdo das aulas, seguindo o componente curricular da educação física. Então, eu destaquei alguns documentos importantes que são relacionados a esse assunto visto, né, de maneira prática. E falei um pouquinho também de como elaborar um plano de atividade bem completo para que possam ser aplicados para os alunos, né, e como avaliá-los também. Então, dessa forma é importante que em uma prática concreta, o professor saiba ensinar né, como jogá-la, como praticá-la, como, por exemplo, um jogo uma atividade do pula-corda, por exemplo, né? Ou um jogo de queimada, e que também ele saiba quais são os benefícios, né? Que o professor e os alunos, os praticantes, saibam quais são os benefícios dessa prática e atividade e as relações que ela tem com a produção dos meios de comunicação social. Então, além de ensinar a fazer, o objetivo é que os participantes eles obtenham a contextualização significativa das informações sobre a atividade e aprendam a se relacionar com os demais, reconhecendo os valores que norteiam, né, que permeiam a prática desenvolvida. É importante também salientar que, através da participação e o estímulo e a orientação do professor,
que os alunos eles aprendam a conviver todos numa sociedade em comum, sem havendo a discriminação e a exclusão, né? Então, essa prática de jogos e brincadeiras é muito importante trazer para a educação física e aplicar justamente por isso, para fugirmos um pouco da competitividade e trazer mais o cooperativismo, né? Para que os alunos saiam mais alegres das aulas e tenham mais interesse em participar. Porque quando aplicamos muita atividade, ou geralmente só atividades mais mecânicas e mais competitivas, a gente sabe que tem alunos que têm capacidades um pouco inferiores aos outros, então até pelos próprios colegas eles acabam sendo excluídos, principalmente quando o professor dá oportunidade, por exemplo, uma partida de jogo, o professor dá oportunidade para que os alunos escolham os times, a gente fica bem visível essa distinção, essa discriminação por parte dos colegas, né? Então, era isso, pessoal, pelo vídeo de hoje. Eu vou terminando por aqui. Eu agradeço a quem assistiu até agora. Espero que tirem um bom proveito, que esse vídeo seja de uma boa serventia para vocês. Nos vemos no próximo vídeo e não esqueçam, quem puder dar um auxílio lá, como eu falei no início, esse vídeo faz parte do meu trabalho de estágio do ensino médio e seria muito importante um like ou um comentário que justifique a participação de vocês, tá bom? Um grande abraço e espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.